Ai, ai. E aí, começou? Começou, eu acho. Graças e paz, pessoal. Dá um oi aí pra ver se deu certo aqui, hein? Ai, gente. Que bom. Chicão machão, deu certo então. Nós estamos aqui pensando, será que já começou? Que bom, né? Poder estar reunido, mesmo que virtualmente, com os irmãos. Pra gente é uma alegria Esperar muito um pouquinho, grande. pessoal entrando aí. É. Bênção demais. Vamos só aguardar, gente. O pessoal entrar mais um pouquinho pra gente começar. E passando aqui, né? Um pouco do tempo. Ai, ai. CRF Goiânia, quem é? Não tem o nome. Dando um abraço pra Deviana, que saudade. Estamos todos, né? Acho que esse período nós estamos todos Marcele com saudade. entrou também. Valdelena, Val, né? Gente, vocês estão ouvindo direitinho? Porque eu liguei um ventilador ali. Não sei se está atrapalhando o barulho. Tomara que esteja tudo certo. Ai, gente. É a Jéssica Bilho? Presença internacional aqui na live, hein? Internacional, direto do Maranhão, Jessiquinha. Rodrigão, da Vaneide. Vaneide do Rodrigo. Vamos chegando aí, gente. Agora a gente começa a nossa live. Vai tendo paciência aí, porque nós estamos acostumados a ficar atrás das lives, não à frente delas. Verdade. Pastor Júnior. Não tá atrapalhando não, é porque aqui tá calor, eu tive que fechar a janela lá, porque tem uma luz lá atrás. A comadre entrou, Simone. Daiane, a vizinha. Podia vir assistir pessoalmente aqui, Daiane. Tá do lado aí. A Rose, a irmã Rose. Benção demais. Então, bom. Amém. Bem, irmãos, vamos começar então. Primeiro eu queria agradecer, né, pela... Todo mundo está acompanhando a live, né? E assim, tem sido algo muito diferente, né, pra gente, né? Eu mesmo trabalho lá na igreja lá fazendo as lives, tive que ligar aqui pro Juninho. Pro Juninho não, pro Luiz, e falei: ô Luiz, como é que entra no negócio ao vivo aqui? Porque eu não sei. Então, assim, eu nunca tinha feito live pelo Instagram. Geralmente quem cuida disso é o Edão. Então, assim, tem sido muito novo para todo mundo isso. Então, nós estamos um pouquinho nervosos aqui. Olha o Edão aí, meu parceiro de transmissão. E nós estamos um pouquinho nervosos, mas assim, a gente gostaria mesmo de compartilhar, né, aquilo que Deus tem feito através da nossa vida, né? Ultimamente a gente tem vivenciado muitas coisas aqui na nossa casa, né? Quem tem nos acompanhado aí sabe desde a época lá de outubro, né? Setembro, outubro, não sei, a época que eu fiz a cirurgia. Então, assim, desde lá a gente tem vivido muitas coisas intensas, né? E que às vezes nem sempre é muito fácil de passar, né? Não é muito fácil de lidar. Mas que em tudo isso Deus tem nos ensinado muitas coisas, né? Eu fiquei esses 3 meses aí parado, né? 3 meses sem poder trabalhar. E aí a gente voltei recentemente a trabalhar. E aí dentro de um mês vem o quê? Vem a quarentena e para tudo de novo. Então, assim, eu não tive nem como recuperar, né? Não teve nem como ainda voltar as coisas ao normais. Mas assim,
eu creio que Deus tá no controle de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, assim, o nosso coração tá em paz, né? E mesmo com isso tudo, aí vem a Daviana, depois só foi eu sarei, assim, coisa de uma semana a Daviana adoeceu. E assim, vocês têm acompanhado aí, às vezes nas lives, alguma coisa, o pessoal sempre orando e sempre intercedendo pela vida dela, né? E tem sido um tempo complicado para ela, porque ela adoeceu e não teve como levar ela de consulta, não teve como levar ela de médico, porque estava tudo suspenso por causa do coronavírus. Então a gente não tinha médico, não tinha como atender, os medicamentos não faziam efeito quando ela tomava. Então, assim, foi um tempo assim muito complicado para a gente. Esse tempo tem sido um tempo assim muito complicado, mas também assim de muita gratidão. Muita gratidão mesmo, assim, muita gratidão a Deus, porque em tudo Deus tem revelado a graça dele, em tudo Deus tem revelado o cuidado dele com a gente, e nós não temos que reclamar de nada. E hoje todo mundo está parado, né? Agora não é só eu que estou parado, está todo mundo agora no mesmo barco, né? Todo mundo parou. Então assim, vocês estão todo mundo agora comigo, né? Pelo menos assim, a grande maioria agora parou. E assim, é impressionante como parou, né? Parou, não foi uma coisa ou duas, mas parou o mundo inteiro. Todo mundo parou, todas as economias parou, tudo travou. Então assim, eu creio que Deus tem algo muito profundo para ensinar para a gente durante esse tempo. Eu acho que isso não aconteceu assim por acaso, mas que Ele quer ensinar algo para a gente, Ele quer ministrar algo para a gente, né? E que a gente possa ter esse tempo para poder entender isso de Deus, para poder ter esse discernimento de Deus. Que esse não seja um momento de questionamento, mas que seja um tempo de ouvir, um tempo de ouvir a voz de Deus, um tempo de ouvir a direção de Deus, daquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? E eu sei que não é fácil, eu sei que não é uma coisa tranquila de se fazer, né? Porque nós, como ser humano, nós queremos ter o controle das coisas, isso faz parte de nós, da nossa natureza. E eu sei que não é fácil, mas eu sei também que é possível. E eu sei que tem um Deus que cuida, eu sei que tem um Deus que zela, né, por todos nós. E eu queria que a Daviana compartilhasse um pouco sobre esse período que ela passou agora, porque Deus ministrou muita coisa, né, na vida dela. Eu queria que ela falasse agora um pouquinho. Pois é, assim, falar nesse tempo de coronavírus, né, onde todo mundo está vivendo um desafio, onde todo mundo está no seu lar, na sua casa, buscando mesmo vivenciar esse momento, né, da melhor maneira. E assim, eu sempre fui muito, gente, mas fui muito mesmo murmurona, sabe, assim, reclamava de tudo, e eu tava já muito cansada de trabalho, de tudo, até das nossas festinhas entre amigos. Eu tava assim, me sentindo tão exausta, sabe, com o trabalho de casa, e eu falava, eu quero parar tudo isso, eu queria, tinha hora que eu até falava que eu queria era ficar doente, ficar um tempo, sabe, assim, eu usava a minha murmuração o tempo inteiro para poder falar que eu queria um tempo. E eu tava falando, nossa Senhor, agora que todo mundo tá vivendo um tempo mesmo de ficar em casa, eu não tô desfrutando dele da melhor maneira, porque eu tenho ficado doente, né? Eu tô doente na verdade, assim, bem verdadeira, começou no final de janeiro, mas o Reiter receberia alta só em fevereiro, lá para dia 20, sei lá, por aí de fevereiro, que ele ia receber alta mesmo, assim, de que não tinha mais perigo sobre a vida dele. E eu fui deixando, fui arrastando, né, fui seguindo o barco, né, e logo depois que o Reiter melhorou, foi muito rápido, passou assim uma semana, eu comecei com uma infecção, dessa infecção não parava, e ela voltava novamente, foi me enfraquecendo, e foi debilitando outras áreas. Eu já acordava, tinha dia que eu acordava com muita dor na lombar, era uma dorzinha aqui, outra ali, onde você tomava um analgésico ou um relaxante muscular, e dava uma passadinha, você seguia o barco, e só que isso foi se agravando. Logo chegou a quarentena, não tinha como quando agravou mesmo, eu não consegui mais procurar
ajuda, até tentei indo na UPA, procurei médicos, mas não conseguia respaldo, e eles falavam que era melhor eu aguentar a dor em casa, né, do que tá procurando uma unidade de saúde. E assim, vocês podem ver que eu tô meia torta, viu, gente? Aqui, ó, tô tão inchada, tô olhando aqui. Esse osso aqui meu tá muito inchado, hoje eu tô com muita dor no lado direito, minha mão tá inchada, tá deformadinho, o dedo todo deformadinho. Então, assim, acarretou muita coisa, de dias de não conseguir levantar. Graças a Deus, hoje eu tô conseguindo estar sentada aqui, tá andando, né? Mas tinha dia que eu não conseguia levantar da cama porque me debilitou mesmo, até para eu andar, para eu sentar, para eu conversar, para eu comer. Minha irmã tem sido uma grande ajuda, né? Porque vem, deixa as coisas tudo preparada para mim, porque eu não consigo ter movimento na mão, então ela corta, prepara, deixa tudo organizadinho para a semana. Então, assim, não tem sido dias fáceis, né? Não tem sido dias tranquilos, não tem sido um mar onde a gente possa estar tomando banho, né? Desfrutando de um lazer, mas tem sido dias de tribulação, dias de tormenta, dias de mares revoltos, né? Sobre a nossa vida. Mas em meio a tudo isso, tinha dias que eu estava assim com muita angústia mesmo, assim. Foi um tratamento, né? O Senhor veio falando durante esse período comigo fortemente. E tinha dias que eu ia ali para frente de casa e ficava orando e clamando ao Senhor. E teve dias de eu falar para Ele, Senhor, se é da sua vontade, se não for da sua vontade a cura, que seja da sua vontade me tirar, pode me levar, Senhor. Eu estou aqui e eu posso ir, né? Mas eu não consigo mais viver com tudo isso que eu estou vivendo, com tudo isso que eu estou passando, já tá demais para mim, eu não estou conseguindo, o Senhor pode me levar, né? E eu clamava, falava para o Senhor, falava que esteja na sua vontade, que esteja no seu querer, mas no mesmo momento, assim, é muito difícil você chegar a falar para o Senhor assim, tá nas tuas mãos, porque a gente tem esse costume, né? A gente, na verdade, é de nós falar no Senhor, eu te entrego todas as coisas, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu deposito em Ti a minha confiança. Mas quando há um mar totalmente tribuloso, um mar com ondas gigantescas, e você não está em um barco preparado, você está em um barco pequeno, em um barco mínimo, em um barco de pesca rotineira, e aqui, se você sabe que aquele mar pode te engolir, é muito difícil você falar, Senhor, realmente está nas suas mãos. Está nas suas mãos porque é teu o querer, é teu o realizar, é teu o curar, né? Então, assim, foi gerado em mim uma dor muito grande até eu conseguir falar isso para o Senhor, falar, Senhor, é teu, amém. É teu, eu confio no Senhor pelo o que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz. Eu estou contigo, eu te amo, o Senhor é o meu amor maior, não pelo que o Senhor me faz, não pelo que o Senhor pode vir a fazer, mas pelo o que o Senhor é. E o Senhor é santo, e o Senhor é poderoso, e o Senhor é amoroso, o Senhor é cuidadoso, o Senhor é Pai, o Senhor é justiceiro, o Senhor é Senhor de todas as coisas. Então, assim, a gente chegar a falar isso foi gerado uma dor e eu chorava muito grande, porque não é fácil você realmente depositar no Senhor e falar, agora é contigo, não cabe mais a mim, né? E eu tenho percebido que Deus, Ele realmente é proposital. O Senhor, Ele é proposital. E não adianta a gente querer dar o nosso jeitinho brasileiro. A Samanta comentando, né? Mas o Fabrício ontem, o que todo esse momento veio trazer para você, veio trazer para o mundo? Gente, o Senhor já tinha e já estava dando sinais de que Ele está prestes a voltar. O Senhor tem dado sinais de que precisava ter um lugar secreto comigo e com você. O Senhor já havia dado sinais de que Ele precisava de um momento. Mas nós
no nosso jeitinho brasileiro, da nossa forma de lidar com as coisas, sempre falava: não, Senhor, realmente eu vou intensificar a minha oração, eu vou intensificar o meu derramar no Senhor. Só que isso, com toda a tecnologia, com todo o nosso correr, com todo o nosso dia a dia, né, assim, corrido mesmo, com tantos afazeres, a gente talvez deixava esse momento que era precioso, que é primazia, que é de estar com o Senhor, de ter este lugar secreto, de estar no íntimo. A gente deixava por último e talvez muitas vezes com tanto cansaço acabávamos dormindo sem ter este momento. E Deus, o Senhor, Ele é maravilhoso e proposital. Ele vendo que as minhas redes, né, as minhas redes foram tanto lançadas no mar e nada de peixe, frustração em cima de frustração, dores em cima de dores, tumulto em cima de tumulto, cansaço em cima de cansaço. Ele viu que havia necessidade de me colocar no barco, de me aquietar, de voltar para o meu lugar secreto e colocar todo o Brasil e todo o mundo. Ele trouxe, ele falou: não, meus filhos estão me escutando, mas meus filhos não estão me ouvindo. Eles não estão entendendo o que eu quero de cada um. E eu quero o lugar secreto. E eu quero olhar para eles de uma forma individual, de uma forma proposital. Eu quero curar as suas feridas, eu quero lavar as suas redes para que elas estejam prontas para serem lançadas ao mar e dali vir muitos peixes. Durante todas essas minhas agonias eu falava para o Senhor: Senhor, se é o momento de me levar, me leva, mas eu não quero, Senhor, chegar até a sua presença não sendo relevante. Eu cheguei a comentar isso com o hater um dia. Eu falei: hater, eu quero ser relevante, eu quero chegar para o meu Senhor e não levar 2 presentes para Ele dentro de uma sacola, mas eu quero levar muitos presentes para o meu Senhor. Eu quero entregar para Ele tudo aquilo que Ele depositou na minha vida para que seja entregue. Ele fala com a gente, mas nós não temos dado ouvidos. E agora é o momento do nosso lugar secreto. Quando eu percebi isso, meus amados, eu entendi que não é adorar Ele pelo que Ele faz, mas pelo simples fato de quem Ele é. Pelo simples fato dele ser o meu Pai e Ele querer o meu melhor. E eu tenho certeza que talvez com você não foi uma enfermidade, eu não sei o que nas suas redes não veio. Eu não sei se você lançou numa vida financeira, eu não sei se você tem tido problemas de saúde, se você tem tido problemas emocionais, se você tem tido problemas, eu não sei quais são, mas eu só quero te dizer, confia nele. Ele precisa deste momento. É como a pastora Osana falou, não podemos sair deste momento que o Senhor nos colocou da mesma forma que entramos. Não vai ter sentido tudo isso. Não vai ter razão para tudo isso. Usa deste momento. Usa dos seus momentos de dores, de sofrimento, de dificuldade, de redes vazias, para que o Senhor venha ao teu encontro e fale aquilo que Ele precisa falar com você. Desde que Ele haja na sua vida, seja em cura, em libertação, em derramar, mas use este momento para que Ele realmente derrama sobre a sua vida. Hoje eu continuo, tortinha, estranha, mas assim, eu entendi que este momento, essas deformidades que estão me aparecendo. Pô, dando amém, falando que você tá torto, o pessoal falando aleluia, amém. A Daviana tá falando que tá torta aqui, o povo tá escrevendo amém, aleluia. Gente, hoje eu tô com dor nesse lado também, e eu não tô conseguindo rir demais, nem falar demais eu tô falando. Mas assim, para que você entenda,
que, né, talvez aquele homem que estava com as mãos ressequidas lá no templo, né, e ficava com vergonha de todos e de todos. Eu fiquei com vergonha, eu falei pro rei, será que minha mão vai voltar, né, um dia a ficar de novo do mesmo jeito? E depois que eu falei isso pro hater, né, o Senhor falou tão forte no meu coração sobre aquela palavra do homem da mão ressequida, porque ele tinha todos esses problemas, né, com a mão dele, né? Eu não sei qual é a área da sua vida que está ressequida também, pode estar analisando, né? Mas assim, aquilo não era problema mais para aquele homem quando ele teve um encontro, quando ele teve uma intimidade, um olhar, né? Tá próximo ali, íntimo do Senhor. Aquilo não era mais problema. Aquilo foi endireitado, aquilo foi consertado, aquilo foi curado, né? E eu entendi que mesmo que eu fique com essas deformidadezinhas, gente, oh meu Deus, mas assim, mesmo que eu fique, quando eu olhar eu vou saber que essas tempestades eu passei, mas o Senhor esteve comigo. Amém. E Ele me ensinou, e Ele usou da minha vida para falar no íntimo, que eu pude estar deitada no colo dele, ouvindo as batidas do coração dele, ouvindo aquilo que ele quer fazer e realizar. Então assim, vamos ficar firme, segue o barco, né, endireita tudo que precisa ser endireitado. A sua dor realmente é uma dor, é algo que está te ferindo, que está te machucando. Não é fácil viver com a dor, seja física, emocional, sentimental, eu não sei qual é. Eu sei que não é difícil, que não é fácil, né? Que é muito difícil, mas nas dificuldades o Senhor levanta o guerreiro. Nas dificuldades Ele faz com que o filho dele venha a tomar as rédeas da situação novamente, tá bom? Beijo. Vou passar para ele um pouquinho. Nossa, vamos só orar agora, né, irmãos? Depois disso aí, acho que não precisa de mais nada. Mas realmente tem sido um tempo assim maravilhoso, né? Todo mundo sabe que lidar com enfermidade é muito complicado, né? E tanto eu quanto ela passando por isso foi meio complicado. E Deus nesse tempo tem acabado, né, com essa questão da gente não ter tempo para fazer as coisas, né? Porque agora nós temos muito tempo. Então, assim, já que a gente não tem tempo, já que o nosso serviço nos atrapalha, já que às vezes as nossas festas, as nossas coisas que nós fazemos nos atrapalham, então Deus deu o privilégio e a oportunidade de estar em casa, e agora você tem todo o tempo para Ele. Você tem todo o tempo para o seu filho, que às vezes você não vê, porque às vezes você trabalha o dia inteiro e você tem que deixar na escola, não criticando a respeito disso daí, porque eu sei que às vezes é uma necessidade, mas que agora você tem todo o tempo de ter seu filho, de ministrar sobre a vida dele. Então assim, eu creio que Deus quer levantar uma geração de pessoas maduras, e a dificuldade ela nos amadurece, a dificuldade ela nos leva a ter maturidade, e não só nós temos maturidade, mas de ensinar, de nós termos a oportunidade de passar isso para os nossos filhos, né? Essa é a oportunidade e a chance que nós temos. Nós temos meditado muito a respeito a gente até partilhou uma vez no PG sobre a vida de Pedro, né? E eu queria ler com vocês. Vocês podem ver aí? Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho aqui, só um minuto. Lá em Lucas 5. Está lá em Lucas 5, se você quiser acompanhar depois, vou ler do 1 ao 11. E aí lá fala o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Mas por que tu é quem está dizendo
Isso, vou lançar, porque tu está dizendo isso, então eu vou lançar a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, tipo assim, essa palavra ela fala demais comigo, ela fala demais no meu coração, porque Pedro estava vindo de Simão falar Pedro que é Pedro. Porque Pedro estava vindo de uma frustração, ele estava vindo de uma coisa que não tinha dado muito certo, né? A Bíblia fala que ele estava ali na beirada da praia ali, lavando as suas redes, e eu fico imaginando que Pedro devia estar frustrado, né? Porque ele não conseguiu levar o dinheiro para casa, ele não conseguiu levar o alimento para casa, e talvez naquele momento ele estivesse igual nós hoje, pensando o que a gente faria, o que nós vamos fazer, o que vai ser de nós amanhã, porque essa é a pergunta do mundo. Essa é a pergunta das pessoas. Se você abrir redes sociais hoje, se você for ver as coisas, a pergunta do mundo e a pergunta das pessoas é o que nós vamos fazer diante da situação, diante dessa situação. E eu imagino que Pedro não deve ter passado por aquilo só uma vez, não, só naquele dia, não. Eu imagino que às vezes isso poderia ser constante na vida dele. Mas o engraçado é que Jesus estava ali perto e estava com a multidão. E Jesus deixou a multidão e Jesus foi em direção a Pedro. E eu acho impressionante isso, é porque quando a gente está frustrado, quando a gente está na nossa dificuldade, Deus ele vem na nossa direção, Ele vem ao nosso encontro, e com nós tem sido da mesma forma, Ele tem vindo ao nosso encontro, só que às vezes Ele tem vindo ao nosso encontro de formas que às vezes a gente não espera, porque como nós estamos falando, nós estamos passando por tudo isso, mas de repente bate no portão lá, vou lá no portão olhar, vem caixa de carne, kit de carne aqui para casa. E que é isso? Trem massa esse aqui. Então assim, é Cristo vindo ao nosso encontro, é Deus vindo ao meu encontro, né? Então assim, no meio das dificuldades, no meio da tribulação, Cristo vem ao nosso encontro. E Jesus foi ao encontro de Pedro e fez um convite para Pedro: Pedro, pega o seu barco e vamos até alto mar. E interessante que eu acho mais legal e mais bacana nisso de Pedro é porque ele estava muito frustrado, ele devia estar muito assim, muito grilado, ele devia estar muito revoltado, mas no meio da frustração ele conseguiu responder a palavra de Deus. E será que nós conseguimos responder a palavra de Deus no meio da frustração? No meio da dificuldade, no meio das vezes daquilo que não é do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer? Porque talvez Deus pode estar falando com você, pode estar falando comigo o tempo inteiro, mas porque nós estamos frustrados, nós não queremos saber de mais nada. Eu não quero saber, de mais nada. O meu dia não está bem, eu quero saber quem vai pagar as minhas contas, eu quero saber quem vai pagar as minhas contas, eu quero saber quem vai cuidar dos meus filhos, eu quero saber quem vai pagar a minha escola. E nós estamos o tempo inteiro assim, tão louco, tão frenético com essas coisas, que nós estamos esquecendo que Deus está vindo ao nosso encontro. Deus está vindo ao nosso encontro, Deus está indo ao seu encontro, na sua casa, da sua família. Deus está vindo ao nosso encontro. E Jesus foi ao encontro de Pedro e fez um convite para Pedro, e Pedro deixou a frustração de lado e Pedro foi. Pedro colocou Jesus no barco e foi, e Jesus falou da palavra, e Jesus falou para Pedro: Pedro, agora é hora de você ir para águas mais profundas, Pedro. É hora de você ir para águas mais profundas. É hora de você largar essa mesquinhez de pensar que eu não morri por todas as coisas, que eu já não te dei todas as coisas, que eu já não conquistei todas as coisas. É hora de você abandonar isso, Pedro, e agora você ir para a água mais profunda, e eu vou te levar a águas mais profundas. Não é a frustração que vai te mudar, Pedro. Você precisa ver que eu morri por você, e eu já te dei todas as coisas, eu conquistei todas as coisas. E Pedro mais uma vez obedece a Deus e segue para alto mar. E quando chega lá no alto mar,
Jesus fala para Pedro: Pedro, agora você pode lançar a sua rede. E mais uma vez, Pedro é extraordinário. Eu fui pescar aí com meus parceiros de pesca aí, né? Chico Profeta, Chicão Machão, mais conhecido como Chicão Machão, Fabão. E quem era o nosso guia nessa pescaria aí foi o Fabão, né? O Fabão já é quase sócio lá, quase morador lá. Ele já é um morador lá do lugar que a gente pesca. Então assim, o Fabão é o seguinte, cara, ele sabe os lugares tudo. E olha que é um lago assim muito grande, porque é uma lagada, tipo uma lagada, aquelas de usina. E é um lugar assim muito grande. Mas o Fabão, ele sabe os lugares tudo bom de peixe que tem lá. Depois, se você quiser perguntar pro Fabão, ele conhece tudo. Então assim, a gente chegava lá, Já tem domínio. ele já tem domínio do negócio. Então assim, a gente já saiu daqui, ele já ligou lá na cidadezinha, falou: prepara tal isca aí, porque nós vamos passar aí, vamos pegar as iscas para poder pescar. Então assim, o Fábio sabe de tudo. Ele sabe a isca que tem que usar, ele sabe o anzol que tem que usar, ele sabe os lugares, ele sabe de tudo. Então assim, o Fábio, ele tem conhecimento do lugar. Então quando a gente chegou no lugar, o Fabão já falou assim: cara, pega aí, não, Fábio, vamos pescar aqui na beirada. Ele falou: cara, aqui na beirada não pega peixe, eu vou te levar no lugar que pega. E o Fabão levou a gente lá no lugar e já chegava e já batia. O Fabão é tão, vamos dizer assim, tão conhecedor do lugar, que ele já falava o seguinte: a canoa já ia encostando e ele falava: gente, é o seguinte, aqui quem jogar primeiro pega o peixe. E assim, a canoa já ia nem chegando, nem que já ia pulando para poder jogar primeiro, porque era incrível, era dito e certo, jogava, pegava o peixe. Eu falei: não, é incrível. Tem gente que não pega, né, mas igual o Rodrigo, mas não vamos falar do Rodrigo agora não, vamos falar do Fabão. Então assim, e você vê que, assim, que o Fabão, ele não é um pescador profissional, ele não vive da pesca. Pedro não, Pedro, ele vivia daquilo. Pedro, ele fazia aquilo, era um dia sim, dia não, ele fazia todos os dias. Então Pedro sabia os lugares que tinha peixe, ele sabia onde não tinha. Então assim, quando Jesus falou para ele, falou: Pedro, joga sua rede aqui. Pedro poderia ter virado para Jesus e falado o seguinte: falar: cara, deixa eu falar um negócio para você. Tem quantos anos você pesca aqui? Tem quantos anos você pesca aqui? Você conhece isso aqui? Você sabe onde tem aqui? Você conhece os tipos de peixe que tem aqui? Porque eu conheço. E deixa eu te falar um negócio para você, eu já joguei rede aqui para todo lado aqui e eu não consegui pegar nada. Então sim, Pedro, ele poderia ter colocado a sua condição, ele poderia ter colocado o seu conhecimento na frente de todas as coisas, porque ele era gabaritado, ele tinha o conhecimento, ele tinha o domínio, ele tinha a experiência, ele tinha todas as coisas. Então ele poderia simplesmente ignorar aquilo que Jesus estava falando, porque Jesus não tinha o conhecimento do local, ele poderia usar toda a sua arrogância. E nesse tempo, sabe, querido, eu tenho aprendido que nós temos que aprender a abrir mão daquilo que nós achamos que nós sabemos. Nós temos que abrir mão, porque talvez Deus está querendo te levar no lugar das suas frustrações. Aquele lugar era o lugar da frustração de Pedro, era o lugar da decepção de Pedro. Então você responder e você obedecer diante daquilo que te frustra é muito complicado. É muito complicado, porque Pedro, ele era preparado. Ele tinha um conhecimento, ele poderia querer usar aquilo. Então chegou um momento que Pedro, ele teve que abrir mão daquilo. Ele teve que abrir mão. E eu tenho aprendido, queridos, que nós temos que abrir mão. Eu tenho aprendido que nós temos que abrir mão todo o tempo, em todo momento, daquilo que nós achamos que nós sabemos. Porque quando Deus vem ao nosso encontro, nós queremos colocar as nossas condições. Nós queremos colocar os nossos talentos, nós queremos colocar o nosso currículo, como se aquilo fosse importante ou significasse alguma coisa para Deus, né? O que Deus quer, queridos, é um coração disposto a obedecer. A sua capacidade e o seu currículo sem obediência, ela não serve de nada para Deus, é vazio para Deus. Então assim, o que Deus quer no nosso coração, e que nós estamos aprendendo nas duras penas, é que Deus quer um coração obediente. Ele quer um coração obediente, mas que às vezes você obedecer na frustração é muito complicado. E eu estava compartilhando aí, né, das coisas que está acontecendo e tudo, né, da minha quase morte lá, e agora com os problemas dela. E aí eu tinha um celular aqui guardado, celular bom, né, celular de uns R$2.000, R$2.100 mais ou menos. Aí eu pensei, né, pensando com a minha cabeça, que eu falei: não, eu vou guardar esse celular,
Porque a hora que as coisas começam a apertar, eu vou lá, vendo esse celular e compro mais barato, porque eu não preciso de celular caro, né? E aí eu anunciei e aí a gente ajuda em algumas coisas, faz algumas coisas, acorde algumas coisas aqui em casa. E aí eu peguei e anunciei esse celular para poder vender. E aí eu fui lá, achamos um comprador, foi eu e meu irmão, e chegando lá, o que aconteceu? Ele foi roubado. A gente foi roubado. Então assim, roubaram o meu telefone. Então assim, você lidar com essas coisas, cara, não é fácil. Não é fácil, mas assim, à noite eu orando com Samuel, que ele ficou com medo e tudo. Porque as crianças estavam no carro. Tava todo mundo. Foi no dia que eu fui fazer o exame, né? Que eu consegui o laboratório para fazer meus exames. Então nós já fomos todo mundo junto. Então foi algo muito triste mesmo, porque a gente viu toda aquela cena acontecendo, né? Foi desesperador mesmo, as crianças ficaram muito assustadas. E além do susto, esse sentimento que o Reiter está falando, né? E aí à noite eu fui orar com o Samuel na cama dele. E aí a gente conversando, eu partilhei para ele, falei Samuel, hoje nós estamos aqui na nossa casa, nós estamos aqui com a nossa família, e nós vamos deitar aqui, Samuel, e nós vamos dormir. Nós vamos dormir em paz. E aquele rapaz, aquele que fez aquilo aquele dia, ele vai para a casa dele e ele não sabe se ele vai acordar amanhã. Ele não tem paz, ele não tem sossego. Ele pegou aquele aparelho, amanhã ele não vai ter paz, ele não vai ter sossego. E eu falei para Samuel, o mais importante hoje é que nós temos paz no nosso coração. E nós temos paz porque nós temos Cristo. E aquele rapaz, ele não tem Cristo. Então, Deus tem ministrado muito forte no nosso coração a respeito disso. Porque automaticamente no outro dia a gente foi roubado, e na mesma semana que aconteceu isso, a Daiane aparece aqui em casa, que trabalha com a Daviana, e entrega uma oferta abençoada, vamos dizer assim, generosa para a Daviana. E nós não estávamos esperando isso. Foi meus colegas de trabalho. Foi dos colegas de trabalho que juntou e deu. Então assim, você entende isso? Você entende? Ou a gente poderia ficar aqui martirizando, fomos roubados, ficando questionado. Mas no outro dia Deus veio aqui e supriu. Deus veio aqui e supriu. O Lipe estava falando aquele dia na live dele, do ano sabático dele. Eu acho que nós estamos vivendo isso, porque nós não estamos fazendo nada e as coisas estão aparecendo, as coisas estão acontecendo aqui. Então assim, Deus ele tem suprido. Mas às vezes não é fácil, porque às vezes a nossa cura ou a nossa maturidade está naquilo que nos frustra. E Pedro teve que voltar lá naquele lugar e teve que lidar com aquela frustração dele. Ele teve que lidar, e não só lidar com ela, mas ele teve que ser obediente à palavra de Deus. E eu te pergunto aqui, nessa tarde aqui, onde você acha que é o lugar ideal? Onde você acha que é o lugar ideal? Se não tivesse coronavírus nos Estados Unidos, se não tivesse coronavírus às vezes na Inglaterra, o lugar ideal seria lá? Onde seria o lugar ideal? Qual que é o lugar ideal para você? O lugar ideal não é aqui, porque aqui às vezes você corre o risco de morrer, porque aqui você tem um coronavírus. Onde que é o lugar ideal? Engraçado que Pedro ele foi lá, pescou com toda a sua capacidade e não conseguiu pegar nada. E ele voltou lá com Jesus e ele conseguiu pegar tudo. E o mais extraordinário, o mais espetacular é que o lugar não mudou, queridos. O lugar não mudou. Jesus não levou Pedro para outros lugares, porque Pedro lá na Bíblia fala que Pedro falou o seguinte: olha, eu já pesquei aqui em todo lugar e nós não conseguimos pegar nada. Então assim, Deus não levou ele para um lugar extraordinário, o lugar secreto, o lugar que ninguém conhece esse lugar aqui, Pedro, isso aqui está intacto aqui, então você pode jogar aqui, porque Deus vai agir aqui, Pedro, esse é o lugar. Eu não tinha te falado antes, não, Pedro, porque eu estava aguardando para depois, Pedro, quando você me obedecesse, então esse é o lugar. Não, Jesus levou Pedro para o mesmo lugar. Então deixa eu te falar um negócio para você, não é o lugar, queridos, é você ser obediente à palavra de Deus, é você obedecer à palavra de Deus, é você ser sensível à voz de Deus.
Jesus ele não mudou o lugar era mesmo, mas que agora Pedro foi em cima de uma palavra. Ele foi confiado numa palavra, né? E aí depois disso Pedro foi, pegou os barcos cheios. Eu fico imaginando a sensação de Pedro depois daquilo, pensando, cara, Deus ele realmente cuida, ele zela. E aí ele voltou para a praia com os barcos. E aí o que eu acho mais extraordinário é o que está lá na Bíblia, nessa parte que eu li, lá no Lucas 5,11, que ele fala o seguinte. Deixa eu só achar aqui. Ah, tá. Eles então arrastaram seus barcos, lá no versículo 11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você pensa o seguinte, se Pedro tinha sócio, então ele tinha uma empresa, né? Então assim, a vida de Pedro era trabalhar na sua empresa, era buscar riqueza. Pedro buscou riqueza a vida inteira. E aí talvez no dia que ele mais conseguiu, no dia que a pesca dele foi mais abundante, o que acontece? Ele larga tudo. Ele abandona tudo. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós vamos para águas profundas, quando nós aprendemos a responder a Deus no meio da frustração, não tem nada mais que nos surpreende. Pedro naquele dia ele entendeu que quem deu pode dar de novo. Era como se Jesus estivesse falando para ele, falando, Pedro, você buscou isso aqui a vida inteira, não buscou? A sua vida não é movida em cima disso, de buscar riquezas, de buscar o carro, de melhorar a vida dos seus filhos. A sua vida não gira em torno disso? Gira. Pois é, Pedro, nenhum estalar de Deus. Eu te dei todas as coisas. Eu te dei tudo o que você... Uma palavra dele basta. Tudo que você buscou a vida inteira, eu te dei nenhum estalar de dedo. Então Pedro, naquele momento, ele entendeu e ele largou tudo. A Bíblia não fala que Pedro foi lá e usufruiu, não. Ele arrastaram os barcos, deixou tudo e seguiu Jesus. Sabe por que Pedro seguiu Jesus? Porque ele não tinha mais medo. Ele não tinha mais medo porque ele sabia de quem que era a bênção. Ele sabia que não era o conhecimento dele. Ele sabia que ele poderia pescar naquelas águas, ter todo o conhecimento, que às vezes ele poderia se frustrar. Mas com Cristo, ele sabia que ele sendo obediente à palavra dele, ele sendo submisso à palavra dele, que o propósito dele ia se cumprir. E talvez nós, talvez você e eu, também estou nessa situação. Às vezes nós não cumprimos a vontade de Deus, porque essas coisas nos prendem. A nossa empresa nos prende, os nossos barcos nos prendem. A correria do dia a dia. A correria do dia a dia nos prende e não nos deixa exercer aquilo que Deus tem para nós. Mas que nesse dia você possa entender que Deus é que cuida de você, queridos. Tudo que você tem não foi pela sua capacidade, foi porque Deus ele te deu. E se Ele te deu, Ele pode te dar de novo. Mas que isso não venha ser empecilho da gente cumprir a vontade de Deus, da gente cumprir o querer de Deus. Quer falar alguma coisa? Sobre essa palavra, né, quando fala que o Senhor escolheu, né, o barco de Pedro, muitos estudiosos aí falam que nesse mar lá tinham mais de 4.000 embarcações, né? Então, assim, como ele estava ali, ele poderia ter pegado qualquer barco, né? Ele poderia ter ido ao encontro de qualquer um dos pescadores. Mas ele foi ao encontro de Pedro. Era ele que ele queria, né? Então, voltando lá no começo da onde eu falei que o Senhor, ele é proposital. E então, assim, fala, né, que os pescadores falam que o mar deles, que o mar é a casa deles. O mar é minha casa, né? Então, assim, ali foi um lugar de frustração naquele dia para Pedro. Né? O lar dele foi um lugar de frustração. Ele voltou sem nada e ele precisou pegar esse instrumento de trabalho dele, que era essa rede, e tirando toda a sujeira e tirando todas as coisas que foram arrastadas do fundo do mar, né? Para que ele pudesse no outro dia voltar ao mar e começar tudo de novo. Mas ele não esperou o outro dia. O Senhor veio ao encontro dele e levou ele à casa dele, ao lugar da frustração. Então, muitas vezes o nosso lar tem sido um lugar onde as nossas frustrações ficam, porque é no nosso lar que a gente tira as máscaras, no nosso lar que a gente deita a nossa cabeça e é quem realmente é, e que coloca as nossas dores, os nossos choros. Então, meus amados, aproveita este momento no seu lar.
Aproveita este momento. E eu não sei o que você não pescou. Eu não sei qual é a sua frustração e nem qual é a sua dor. Mas o que eu sei é que Deus é mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos, de que tudo aquilo que agimos. E o Senhor tem falado fortemente ao meu coração. Esse momento que nós estamos vivendo em casa é realmente para um reavivar de chamas. E não um reavivar de chamas, a gente que viveu ali no CMA, nossa, um fogaréu, aí tem hora que a gente fala assim, eu queria voltar aquilo, eu queria, né? Eu recebo muita coisa de pessoas que participaram, não, Deus falou comigo, falou, Daviana, não vai ser igual, vai ser sobrenatural. Amém. Vai ser algo tremendo, porque nós vamos estar vivendo verdadeiramente a palavra do Senhor, onde fala que de nós fluirá rios de águas vivas. Fluirá por quê? Porque vem de dentro. Porque nós vamos jorrar esse rio de águas vivas. Porque nós estamos tendo tempo de intimidade, de busca, de cura, de realmente limpar as nossas redes. Então, meu irmão, aproveita. Aproveita este tempo. Dê glórias ao Senhor em meio às tempestades. E pergunta para Ele, o que queres de mim? Fala, Senhor, eu quero te ouvir. Amém? Gente, a gente achou que não ia falar nada, mas já estamos terminando, não acabamos ainda. Então, queridos, e Pedro foi isso, mas lá na frente Jesus dá um discurso muito duro, né? E alguns discípulos vão embora, e aí Jesus vira para eles e fala, e vocês querem ir embora também? E aí Pedro respondeu a Jesus, Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro realmente naquele dia, com o encontro com Jesus, ele mudou o coração dele. Ele entendia que não existia mais lugar que ele pudesse estar senão diante da presença de Deus. E a gente gosta muito de falar que tudo aquilo que nós temos, onde nós estamos é aquilo que nós semeamos. E eu creio que isso é verdade, né? É aquilo que nós semeamos. E lá na parábola do semeador, não sei se você já percebeu, mas é engraçado que você percebeu que a terra boa não é a primeira terra? A terra boa ela não é a segunda terra, nem a terceira terra, mas engraçado é que a terra boa ela é a última terra. Ela é a última terra. E isso me fala, sabe de quê, queridos? Às vezes da nossa ansiedade. Tratar a nossa ansiedade. Da nossa ansiedade de lançar sementes em qualquer lugar. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento de muita ansiedade, né? De incertezas do mundo. E nessas ansiedades, às vezes a gente quer pegar aquilo que Deus confiou na nossa mão e a gente quer lançar em qualquer lugar. E às vezes a gente não tem mais nem a preocupação se aquilo é uma terra boa ou não, mas nós queremos sair lançando sementes. Nós queremos sair jogando sementes. Mas que nessa tarde, que a gente possa esperar essa terra boa. Que a gente não lance as nossas sementes movida pelo nosso medo, movido pela nossa insegurança, movido pela nossa falta de fé. Mas que nós possamos lançar as nossas sementes baseado em uma palavra que vem de Deus, baseado numa palavra que vem de Cristo. Amém? E que nós possamos esperar chegar nessa terra boa, para aí sim a gente lançar as nossas sementes. Amém? Amém. Queridos, nós esperamos que vocês tenham sido muito abençoados com essa palavra. Nós queremos compartilhar, né? Compartilhar. Vocês sabem que a gente é meio vergonhoso com essas coisas, né? Mas foi um privilégio mesmo. Foi um privilégio estar com vocês. Agradeço cada um que está aqui acompanhando a gente na live. E a gente queria orar com vocês mesmo, sabe? Onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos e crer que Deus está no controle das coisas. Ele está no controle, que Ele vai te direcionar. E nós temos tido pessoas sempre do nosso lado, sempre nos apoiando, sempre tem vindo alguém aqui orar. E nós queremos colocar a nossa casa na disposição de vocês. À disposição de vocês. Se for para casa, ir na casa de vocês orar. Se é para uma ligação, se é para uma oração, nós colocamos a nossa casa à sua disposição. A nossa casa está na sua disposição, na disposição de cada um que está aqui nos acompanhando. Para que juntos, queridos, a gente possa cumprir o propósito de Deus. Que juntos a gente possa cumprir o querer de Deus, porque é o que interessa. Não nos interessa salvar nada.
se aquilo que é o mais importante, que é a nossa salvação, que é a salvação das pessoas, não acontecer. Morrer um dia nós vamos morrer, mas a questão é se nós vamos abrir mão daquilo que nós somos, né? Daquilo que nós somos, daquilo que Deus nos entregou. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Deixa eu ver essa Bíblia que Samuel quer orar. Samuel! Toma, Senhor, a vida de cada pessoa que está conosco nesta live. Toma, Senhor, a vida daqueles que também não puderam estar. Pai. O Senhor venha derramar, Pai, o teu poder, a tua autoridade sobre a vida de cada um. O seu derramar, Senhor, seja íntimo, profundo e individual, Pai. Que cada um possa refletir a tua glória conforme aquilo que o Senhor nos criou para que sejam. Pai, em nome de Jesus, sopra, Pai, sobre todos os ossos secos que possam existir na nossa vida. Traga vida, Senhor, e vida em abundância. Que possamos jorrar rios de água vivas, ó Deus. Que nós realmente sejamos aquilo que o Senhor nos criou para que sejamos. Oh, Pai, toma, Pai. Samuel vai orar por vocês agora, vai, pessoas. Pai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe minha família, abençoe todo mundo que está assistindo. Cura a mamãe, em Jesus. Amém. Guarde esse dia, em Jesus. Amém. Deus, que o Senhor possa ir de encontro, Deus, a cada um, vai. Eu não sei, Deus, as dificuldades, eu não sei os desafios, mas o Senhor conhece. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um, que o Senhor possa restaurar, Deus, restaurar a visão. Que o Senhor possa tirar os olhos, ó Pai, das circunstâncias, daquilo que nos cerca. E que mesmo diante das frustrações, ó Pai, nós possamos, ó Deus, responder a Tua voz, nós possamos escutar, ó Deus, a Tua voz. Deus, que o Senhor cumpra em nós o Teu querer. Que o Senhor cumpra em nós, ó Deus, a Tua vontade, ó Deus. Que nós possamos viver no centro da Sua vontade, ó Pai. Que as nossas casas, ó Deus, possam ser um lugar, ó Deus, de manifestação da Sua glória. Que os nossos filhos possam manifestar, ó Deus, a Tua glória. Que nós não venhamos ser, ó Deus, uma igreja com medo, mas que nós venhamos ser, ó Deus, uma igreja confiante, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos enxergar, ó Deus, a oportunidade no meio dos desafios, no meio da circunstância. Senhor Jesus, alcança, Deus, cada um. Que aquelas pessoas que estão passando, Deus, por depressão, que estão passando por tristeza, Pai, que o Senhor possa, Deus, estar acalentando, Deus, o coração delas. Que o Senhor possa estar revelando, Deus, a Tua face para elas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar gerando esperança, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor possa, Deus, ir de encontro a cada um deles, ó Pai. Que nós possamos aprender, Deus, a Te honrar, Deus, pelo aquilo que o Senhor é, e não por aquilo que o Senhor nos ofereça, Jesus. Te damos graça porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor cuida de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Oh, glória! Acabou! Acabou! Ai, gente. Benção, Osália. Não dá pra ler direito aqui, não. Não, nós colocamos assim, ó, não estamos chegando nada. Aí, ó. A Ieda, Mendes, Rosana, pastor Rosana, a Marcele, um abraço pra todo mundo. A noite vai ser quem, Juninho? Pra gente já divulgar aqui na live. Quem vai ser a noite? Tem as 20, né? Amém, pastor Juninho. Ponce, saudade de reunir com vocês. Nielso, ei, Nelson, velho, presença internacional aqui na live, hein? Hello! Saudade de você, rapaz, das pescarias nossas. A Leia, benção demais. A Daiane, sempre tá aqui na live, mora aqui do lado, ó. É só pra dar view aqui no vídeo. Vitão, desperta 5 horas pra nós correr, hein? Juninho vai viajar, não vai poder. Opa, às 20 vai ser o Hermes, hein, gente? Não perca. Hermes também, ó, homem de Deus. Quando eu tava lá no hospital lá, passando pelos perrengues lá, o cara tava lá, ó, no 12 pra dormir comigo lá, pra poder me acompanhar. Homem de Deus. É benção demais. Então é isso aí, pessoal. Fica com Deus. Deus abençoe. Deixa eu ver como é que sai da live aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vou tentar sair aqui. Mas que Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Fique com Deus. Um abraço para todo mundo. E até a próxima. Tchau, obrigado. Eu acho que tem que esperar passar o horário. Não. Encerrar aqui. Encerrar aqui.